Continuo com as minhas delícias. Agora a gente vai aprender a fazer. Torta rústica de morango sem glúten com a Carol Acquisti. Acquisti. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Obrigada. muito bom te receber. Esta torta do bem já me deixou com água na boca. Olha essa casquinha, gente, que coisa mais linda. Ela parece uma pizza, né, Carol? Ela é uma torta rústica, né? Então ela tem uma massa que é uma massa crocante e o recheio é apenas morango, que a gente assa ele com um creminho que eu vou ensinar, que fica muito gostoso. Então fica uma mistura da torta crocante com o recheio mais cremoso. A gente vai aprender a fazer agora. Então vamos lá, vamos começar. Já tá tudo aqui separadinho, né? Já tá tudo separadinho. Ela tem algumas etapas. A primeira etapa eu vou fazer um xarope, que é esse xarope que dá o brilho na massa da pizza. Tá. Então é muito simples. Você mistura só a água, que é 115 ml de água, com o açúcar demerara. Tá. Então, Ó, a a gente... Carol Acquisti, ela tá no menusemgluten.com. É o site dela, sem glúten, menusemgluten.com. Ou no Facebook, Menu Sem Glúten. É o mesmo Instagram, Menu Sem Glúten, tá bom? Isso. Vai lá, porque tem um monte de dica e receita boa. Exatamente. Então a gente só mistura aqui a água com açúcar mascavo, mistura até dissolver o açúcar e depois deixa ferver uns 3 minutinhos. A gente vai obter uma calda que é mais ou menos dessa cor. Tá. É uma calda bem liquidinha, que ela é uma calda de brilho somente, para passar por cima. Aí a gente vai para a massa. A massa, a gente tem diversas farinhas que eu já misturei todas elas em um só. Então, nas receitas sem glúten, a gente tem que ter um mix de farinhas que a gente usa para substituir a farinha de trigo. Neste caso aqui, eu misturei a farinha de arroz, amido de milho, fécula de mandioca ou polvilho doce, o leite em pó, fécula de batata e goma xantana, que a gente tem todas as proporções direitinho aí passando na tela. Ontem a gente estava conversando sobre a dificuldade de encontrar a tal da goma xantana. Não tem goma xantana, vai dar errado? A gente pode fazer sem? A goma xantana, ela é um espessante, né? Ela ajuda a dar liga nas massas sem glúten, então ela é importante. Tá. Agora, não achou goma xantana, pode usar, tem uma outra goma que chama goma guar. Tá. Se não tiver nenhuma das duas, nessa massa especificamente, como tem manteiga, a manteiga vai dar a liga. Tá? Mas em outras massas sem glúten, realmente a goma xantana não tem substituição. Então, a gente está ensinando uma receita sem glúten muito legal para você que não pode comer glúten, né? Quem tem a doença celíaca não pode comer glúten. Então, aí, neste caso, você já vai ter que começar a adaptar mesmo as suas compras no supermercado para que você possa fazer essas receitas. Então, procurar onde é que tem a goma xantana e ter na sua casa, porque você volta e meia vai se deparar com ela, com a necessidade de usar, Não né? é tão difícil de achar. Você encontra em loja de produtos naturais, você encontra em supermercados especializados. Então, é bom você ter em casa para as receitas sem glúten. Agora, quem não tem problema com glúten, essa receita pode ser feita com farinha de trigo? Pode. Pode? Pode. Tá bom, então vamos ficar de olho aqui. E ela também, Clau, tem uma coisa legal. Não colocando açúcar, que eu vou colocar um pouco de açúcar demerara. Colocando um pouquinho de sal, ela vira uma torta salgada. Olha, mas aí então, você também faz é uma com outro dica. recheio no morango, Exatamente. Né? Tá bom. Então, nós vamos misturar aqui o açúcar mascavo. Eu trituro ele no liquidificador rapidamente, ele vira um pozinho. Tá. O açúcar demerara, desculpa. A gente vai colocar uma pitada de sal e o fermento em pó. Tá. Então aí, só pra você saber as quantidades, são 98 gramas de farinha de arroz, 79 de amido de milho, 47 de fécula de mandioca, 44 de farinha de arroz. E aí você vai fazer aquela misturinha pra fazer o seu total da farinha. Mix, exatamente. Né? Aí o que a gente vai fazer? Vai misturar aqui no mixer. Se você não tem o processador de alimentos, o mixer, pode fazer na mão. Vai demorar um pouquinho mais, mas também dá pra fazer, tá? Aí a gente vai bater inicialmente até virar uma farofinha. Uma farofinha como se fosse uma areia molhada. Ai, 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 meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. Ó, tá vendo? Então, a gente bate até virar como se fosse uma areia molhada, tá? E aí a gente começa a adicionar a água. Tá. A água vai até 3/4 de xícara de água, mas a gente vai dosando aos poucos, porque se der o ponto da massa, a gente não precisa colocar tudo, senão ela fica muito mole e aí não dá pra abrir. Então a gente coloca primeiro um pouco da água e bate.
Gatinha linda, olha aqui. Ainda não deu ponto. Vai mais um pouquinho, vai então Coloca devagarinho. mais um pouquinho, Eu falei das farinhas, 98 gramas de farinha de arroz, 79 de amido de milho, 47 de fécula de mandioca, 44 de farinha de arroz integral. Você vai usar 32 gramas de leite em pó, Isso. 6 gramas de fécula de batata, 6 gramas de goma xantana. Aí é meia colherinha de chá de fermento, meia colherinha de chá de sal, 58 gramas de açúcar demerara, 140 gramas de manteiga sem sal gelada. E aí a água até 3/4, vai colocando devagarinho. Exatamente. Como a gente acabou de ouvir. O ponto da massa já tá pronto, ó. A gente não colocou 3/4 de xícara, colocou um pouco menos. Tá. Então a massa, ela é uma massa que tem um ponto muito bom. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui em cima pra vocês darem uma olhada, porque eu trouxe uma massa pronta já pra mostrar. E é o que você falou, se não colocar o açúcar, vira uma massa salgada, né? Exatamente. Então a gente, pra abrir a massa, geralmente a gente coloca um pouquinho de farinha de arroz, tira a massa daqui e ela tá praticamente no ponto já. Tá. Essa receita rende 4 tortas, assim, mais ou menos um tamanho pequeno, médio. Ou 2 tortas maiores, tá? Tá joia. Então aí você divide a massa e leva pro freezer por 30 minutos. Aí você pode abrir a massa, certo? Então esse é o passo da massa. Aí eu trouxe, aqui a gente já tá, ó, a caldinha já chegou no ponto. Já tá moreninha? Já tá moreninha, já tá ótima, a gente já pode desligar. E já aí, tem a massinha descansada aqui, ó. Exatamente. Então deixa eu só tirar Daqui. isso daqui. Vai passar pra lá? Isso, eu vou passar pra cá. Eu vou ensinar a fazer o recheio agora, que é muito simples. A gente mistura os morangos. Tá. Eu passo na receita mais ou menos 900 gramas de morango, mas isso depende da quantidade que você for fazer. Isso é para as 4 tortinhas, os 900 gramas, tá? Você sabe que tem muita gente que fala assim, ai, Cláudia, tudo em gramas, tá difícil. Se tiver uma balancinha, você não erra, porque aí tá tudo bem preciso, bem certinho. Eu sei que fica mais difícil de você anotar toda a receita. E aí eu também chamo a sua atenção para que essa receita está no nosso site, no nosso Facebook, no canal do YouTube. Você vai encontrar, tá bom? Pode deixar. E mais tarde eu vou colocar ela nas minhas redes sociais também para facilitar a sua vida. Combinado? E também tinha uma outra coisa que eu queria falar, que quem for intolerante à lactose, por exemplo, pode usar manteiga ghee gelada ao invés da manteiga tradicional. Tá. E quem for diabético ou tiver alguma restrição com açúcar, pode usar xilitol, que é um adoçante natural que tem um índice glicêmico baixo e pode substituir ao açúcar nessa receita. Legal. Nessa receita tem um pouquinho de leite em pó. Pode ser leite em pó de soja ou leite em pó de arroz. Tá, ok. Caso tenha intolerância, dá pra fazer essas substituições, Tá jóia. tá? Então vamos misturar aqui. O recheio é muito fácil de fazer. A gente mistura o açúcar mascavo com o morango. Aí a gente vai usar um ingrediente que é pouco usual com morango. Ele é o aceto balsâmico. Olha. Mas ele dá um gostinho muito bom e vale a pena utilizar nessa receita. É uma colher só, É uma né? colher Não é de muito, sopa, bem pouco. é só pra dar um cheirinho. E amido de milho, 3 colheres de sopa de amido de milho. Esse é o recheio, Carol? Esse é o recheio. Então a gente mistura até dissolver bem o amido de milho com o morango, que o morango ele já solta uma aguinha. E aí, no momento que dissolver isso aqui, já tá pronto pra utilizar. Deixa eu adiantar um pouquinho isso aqui, que eu quero só mostrar como Hoje abre eu tô folgada, né? Normalmente eu tô aqui pra ajudar o chefe e hoje eu tô aqui olhando, encantada, querendo ver como é que ela faz essa torta. Nem te ajudei, Cláudia, desculpa, Carol, eu só vou mas vamos mostrar continuar rapidamente aqui. como a gente abre a massa, porque esse é um processo importante. A massa tem que estar gelada, tá? Lembrem que eu falei que tem que ficar 30 minutos No freezer. Então, ela fica uma massa, ó, durinha. Aham. A gente abre em cima de um papel manteiga, até porque vai no papel manteiga para o forno. Então, eu vou pegar aqui o... A gente abre a massa. Aham. Vai virando, né? Vai utilizando a farinha de arroz e virando a massa. E aí a gente abre um disco da massa
redondinho. Caso as bordinhas não estejam muito bonitas, a gente vira e abre de novo pra formar, dar aquele aspecto ali que eu fiz na torta. Pra ficar uma bordinha mais fininha, né? Pra dar essa cara rústica. Exatamente. E apetitosa, porque tá com uma vontade, dá uma vontade de olhar assim, dá uma vontade de mordida. Exatamente. E a gente vai abrindo a torta até formar um círculo. Não pode ser muito grossa, né? Porque senão não fica muito gostoso, uma torta grossa. O forno tem que estar pré-aquecido, Carol? Forno pré-aquecido 200 graus. A gente assa a torta por mais ou menos uns 30 minutos. Tá ou joia. até ficar dourada. E a gente assa essa torta com morango e tudo, né? Já vai com recheio pro forno. Já vai com o recheio. Eu já vou colocar o recheio, ó, Clau. Aqui o que dá pra fazer? Cortar com uma faca pra ficar retinho. Ou você usar rústico mesmo, que fica bonito fica também. Linda rústica, eu acho. Então Tô a com uma gente cara- coloca, ó, o recheio aqui no meio. Só dissolver um pouquinho melhor aqui o... Tô louca pra O provar amido. essa delícia, mas eu vou provar já já. Quando Já, você já. monta aí, Tá eu vou bom. lhe dar um recado e volto, tá? Tá bom. Aí, olha, gente, que maravilha. Torta rústica de morango saindo aqui no nosso Vida Melhor. Isso tudo porque a gente fica sempre procurando uma alternativa pra você comer. Um doce gostoso sem ser doce demais, pra você que tá com diabetes descompensado. Ou pra você comer uma torta sem usar farinha de trigo, pra você que não pode mais comer glúten. A gente realmente pensa na melhor forma de te servir, tá bom? Eu espero que você esteja aproveitando. Gente, agora tá naquela hora gostosa, né? Uma coisa que faz a gente ficar bonita é a gente comer coisas boas, gostosas e saudáveis, né, Carol? É isso aí. Carol, eu tava louca pra provar essa torta. Te falei que ela tem uma carinha de, apetitosa, né? Ela é bem gostosa. Na verdade, Cláudia, enquanto você come, eu vou só explicar aqui ela o é finalzinho. macia. Ela é macia. Deixa eu pegar um pedacinho da casquinha que eu tava curiosa pra saber da massa. Nossa, que massa maravilhosa. É muito boa. Então, na verdade, assim, eu fechei rapidamente ela só pra mostrar, mas dá pra trabalhar ela melhor, deixar ela mais bonita. E aí, simplesmente, ó, caldinha, O brilhinho é na massa. brilhinho é na massa, tá? Tá. Isso daí vai dar esse brilho bonito da massa. Gente, deixa eu provar esse recheio. E salpica um pouquinho, ó, de demerara e pronto. Forno. Que delícia! Gente, Você sentiu o aceto balsâmico? nossa, Ele eu dá senti- um Eu toque. senti maravilhosa essa torta. Eu vou te falar que ela é mais gostosa do que eu tava imaginando. Sim, ela parece simples, mas ela é bem diferenciada. Ele, ótima para festas de fim de ano. Porque ela é vermelha, tem todo aquele negócio de Natal, frutas vermelhas, é bem legal. Verdade, essa tá fria, a gente pode comer quente? Pode. Morna fica deliciosa, servida com sorvete, com sorbet de limão também fica gostoso. Imagino. Que espetáculo. Vou levar pra mim. Deixa eu só passar os contatos da Carol. Carol Acquisti, é com CQ, tá? Carol Acquisti. No menusemgluten.com ou no Face e no Insta, Menu Sem Glúten. Sensacional, você vai amar. E essa receita lá no Menu Sem Glúten e também no nosso site. Obrigada, Carol. Clau. Até a próxima. Menina, parabéns mesmo. Eu até suspiro. Que coisa boa essa torta. Eu vou voltar pra acabar a minha. Tá bom. Um azedinho bom, né? E essa massa, o que é leve, menina. Eu tô impressionada. Pode fazer, que você vai amar.